Fala pessoal, eu sou o professor Hugo Moreira e nesse vídeo vou discutir com vocês sobre o assunto do momento, que é o fim da jornada 6x1. Afinal, o que é isso? E o que você precisa saber para entrar nessa discussão sem sofrer influências aí de opiniões de subcelebridades, de youtubers, de twitteiros, tá? Então acompanhem comigo. Primeiramente eu queria destacar com vocês qual é a jornada de trabalho atual aqui no Brasil. Então, essa jornada é de 44 horas semanais e de 220 horas mensais. Porque se você multiplicar 44 por 5, porque para esse cálculo considera-se que existem 5 semanas no mês, dariam as 220 horas, tá? De modo que essa jornada pode ser dividida da seguinte forma: 8 horas de segunda a sexta e 4 horas aos sábados, totalizando as 44 horas. Isso aqui é a jornada 6x1. Ou seja, os trabalhadores que trabalham 6 dias na semana e que folgam um, que geralmente é o domingo. Mas muitos trabalhadores, eles trabalham essas mesmas 44 horas da semana, só que de segunda a sexta, numa jornada 5x2, onde eles trabalham 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta e eles não trabalham aos sábados e nem aos domingos. E aí, pessoal, primeiro eu queria destacar com vocês qual é a proposta dos parlamentares para o fim da jornada 6x1. Não é a jornada 5x2, né, para descansar sábado e domingo. É a jornada 4x3 de no máximo 36 horas, tá? E sem a diminuição de salário. Ou seja, a gente sai de uma jornada de até 6x1 para uma jornada 4x3 de 36 horas, tá? Então, essa é a grande mudança proposta por eles. E o trabalhador manteria o seu salário. Para o trabalhador, ouvir uma proposta como essa é maravilhosa. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: isso é aplicável na prática? Né? Porque a gente pode propor que cada trabalhador ganhe R$ 1 milhão por mês, tá? Mas vai ser aplicado na prática? E quais são as consequências disso? Aí, pessoal, primeiro eu destaco para vocês que a pergunta se é possível reduzir salário, porque muita gente fala assim: vai ser mantido o salário porque não é possível reduzir. Na verdade, sim, é possível realizar a redução do número de horas de jornada com a consequentemente diminuição do salário, quando isso for vantajoso para o trabalhador. O trabalhador ele tem que dar o ok em relação a isso. Em resumo, então, uma das possibilidades de redução de salário é justamente a redução da jornada de trabalho, certo? E aí, eu quero destacar com vocês sobre algumas mudanças que já aconteceram sobre esse tema nos últimos anos, tá? Primeiro que houve a redução de 48 horas semanais, que era antes da Constituição, para 44 horas semanais. Então a jornada de trabalho ela já foi maior do que é atualmente. Segundo, foi a PEC das domésticas, lá em 2013, onde as domésticas elas passaram a receber todos os direitos dos demais trabalhadores de carteira assinada, o que foi muito bom e justo, ao meu ver. E o terceiro foi a criação de jornadas paralelas com uma jornada 12x36, onde o trabalhador ele trabalha 12 horas consecutivas e ele folga 36 horas consecutivas. Jornada muito utilizada por porteiros, por enfermeiros, por médicos, dentre outras profissões. Mas o que diz o governo em relação a isso? O governo, por meio do seu ministro, ele aponta que isso deve ser tratado dentro do sindicato por convenções coletivas. E aqui eu destaco o seguinte, pessoal: uma das principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista é o acordado prevalecendo sobre o legislado em diversas questões. O que isso quer dizer? O que diz a CLT tem um valor menor do que diz o sindicato, ou seja, o sindicato ele estabelece e tem uma força maior do que a própria CLT. Isso é o acordado prevalecendo sobre o legislado. Então, muito do que está na CLT não é aplicado na prática. Por quê? Porque o sindicato estabelece algo diferente, normalmente mais vantajoso para o trabalhador do que está na CLT, tá? E aí, vamos discutir sobre as consequências disso. Aí agora eu quero discutir com vocês, pessoal, sobre as consequências dessa redução de jornada, né, de até 6x1 para 4x3. Então, o que acontece? Na prática, as empresas terão um custo maior, pois elas precisarão contratar mais funcionários. Imagina só que a empresa tem uma demanda e tem aquele funcionário 44 horas por semana. Como ela vai ter aquele funcionário 36 horas por semana, então é claro que ele não vai conseguir produzir o que ele produziria com 44. Então ela vai ter que contratar mais, consequentemente o custo do seu produto vai ser maior. E aí ela vai ter que repassar esse custo do produto, né? Vai aumentando o valor desse produto. E, consequentemente, a inflação irá aumentar. Isso aqui é um resumo básico
do que aconteceria se fosse tão simples fazer essa diminuição da carga horária. E antes que você aí que está me ouvindo fale que eu não tenho dó do trabalhador, saiba que é o contrário. Inclusive, eu advogo que o trabalhador tenha o sábado e o domingo, quando possível, né, para ele descansar. É muito melhor ele descansar sábado e domingo do que apenas o domingo, sem sombra de dúvidas. O que eu quero passar para vocês é que essa discussão não pode ser rasa, como acontece na internet. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí sobre alguns absurdos que eu já li na internet, tá? E aí, vocês vão ver agora. Pessoal, tanto da direita como da esquerda, falando aqui absurdos. Por exemplo, esse Rubinho Nunes aqui é um cara da direita. Ele diz o seguinte: motivos para ser contra a PEC da 6x1. Ah, porque tal pessoa é a favor, tal pessoa é a favor e tal pessoa é a favor. Ou seja, ele não discute se realmente é vantajoso ou não. Ele só fala que é contra porque tal pessoa quer, tá? Super raso, aqui um exemplo da direita. Mas a esquerda, que é quem está propondo isso, tem também diversos absurdos e eu vou trazer para vocês, tá? Olha só que interessante. Essa pessoa aqui de cima, ela diz o seguinte: mas vem cá, essa PEC ela diminuiria a carga do trabalhador sem ter uma compensação e uma redução salarial? Então, essa pessoa aqui, totalmente ignorante na resposta, o que é que fala? Lógico, a compensação é o aumento da produtividade com trabalhadores mais satisfeitos. Para de ser burro, para lucrar não é obrigado a escravizar. Ou seja, para ele, o trabalhador, se estiver mais satisfeito, ele vai conseguir produzir nas 36 horas o que ele já produz nas 44 horas, né? Então, a empresa que trabalha de domingo a domingo, uma padaria, por exemplo, o trabalhador, só por ele estar satisfeito, a padaria vai continuar tendo a mesma produtividade. Mesmo ele não estando lá, mas o trabalhador está satisfeito, ele vai ter a mesma produtividade, tá? O que é fora de série, né? Outro ponto aqui, falando sobre o Felipe Neto, né, que vive dando opiniões sobre qualquer coisa, e ele não tem nem curso superior para falar sobre isso, e é um multimilionário, e aí vem a hipocrisia da esquerda, né, e dizendo o seguinte: que um multimilionário que faz propaganda de bet, sendo multimilionário, ou seja, influencia pessoas a apostarem e perderem dinheiro, olha só a preocupação dele. Ele diz o seguinte: ó, o burguês de direita é tão burro que não entende o básico. Ele quer pagar o mínimo para ter mais lucro. O trabalhador é sugado, espremido para pagar férias do patrão no Caribe. Porém, se todos pagarem bem e derem ótima condição de vida para o trabalhador, o lucro de todos teria a se multiplicar, pois você cria um mercado consumidor muito maior. Então, essa lógica dele é a seguinte: é só o governo emitir mais dinheiro, né, até mais papel moeda, colocar um salário mínimo gigantesco, que aí o mercado consumidor aumentaria. Sendo que ele ignora que isso já foi feito e qual que seria as consequências da inflação com isso. Ele simplesmente ignora. Ah, é só aumentar o salário que o mercado consumidor vai ser maior, né? É uma ignorância, assim, sem comentários. E ele ainda continua: quanto mais trabalhadores bem pagos e com tempo de vida, maior será a procura por bens e serviços. A gente aprende isso na escola. Então ele está presumindo que o trabalhador que trabalha no sábado, não trabalhando no sábado, ele vai sair, ele vai no shopping, vai comprar as coisas. Ele está presumindo que o salário dele não vai manter o mesmo, ele vai aumentar para poder consumir mais, né? Essa é a lógica. E aqui ele fala: tem que ser um completo FDP, desumano, desalmado, desgraçado para ser contra o fim da escala 6x1. Tem que ser ruim, podre, maldito. Então, é aquele papo de quinta série. Se você não é contra o meu projeto, se você é contra o meu projeto, você não presta, tá? Então, pessoal, eu disse tudo isso para que você não caia na lábia desses influenciadores, seja de direita, sejam de esquerda, que ficam vomitando coisas na internet, dando opinião de tudo e qualquer coisa, tá? E entendam que isso deve ser muito bem discutido. Todos os efeitos colaterais devem ser analisados. E aí, o trabalhador com esse dia a mais de folga, ele vai ficar descansando ou ele vai procurar um outro serviço? Né? É um ponto importante. E como o custo das empresas irá permanecer, ela não vai repassar esse custo no seu produto ou no seu serviço? E será que ela não vai tentar jeitinhos, como por exemplo, de contratar trabalhadores PJ, que é uma ilegalidade, mas para não ter que contratar trabalhadores CLT, porque o custo vai ser ainda maior, o que já é algo muito grande? Então, não confiem nesse pessoal que fica vomitando isso. Vão para quem entende de fato. E eu tenho lugar de fala, vou até falar aqui, tenho lugar de fala porque eu sou professor da área trabalhista, tá? Então, um grande abraço e até a próxima.